Boa noite, irmãos. Graça e paz. Está pedindo para os irmãos abrir suas Bíblias lá em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do 8 ao 10. Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Todos encontraram? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, mais uma noite de domingo em que nós nos reunimos aqui para celebrar e adorar a Deus. E sabemos que a graça de Deus é parte central, né, nesse nosso encontro, nessa nossa reunião, né? A graça de Deus é um presente que vai além das nossas falhas e nos reconcilia com Deus. Então, a partir do momento que você chegou até aqui, né, você deixa para trás qualquer fardo, porque sabemos que fomos salvos, fomos libertos pela graça de Deus. Sabemos que não são pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo na cruz, que somos chamados filhos amados de Deus. Então, que essa noite todos nós possamos abraçar essa verdade, sairmos daqui cientes de que mesmo em nossas fraquezas, somos envolvidos pela graça de Deus, e é a graça de Deus que nos sustentou até aqui, é ela que nos sustenta, e é a graça de Deus que transforma cada um de nós. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos por mais essa noite. Obrigado, ó Deus, por nos trazer até aqui, Deus, para que juntos possamos adorar e louvar o teu santo nome. Pedimos que a tua graça esteja sobre cada um aqui presente, Deus, e também daqueles irmãos que não puderam se juntar a nós nessa noite, Deus. O Senhor abençoe este culto, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Saúdo a igreja, irmãos, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Miqueias 5:2 fala: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figuras, com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Convido a amada igreja, vamos ficar de pé, irmãos, e no 27 do cantor cristão, Natal. Ao nosso Senhor Jesus Cristo seja toda a honra e toda a glória. Alegria, mas
Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 26 do cantor cristão. Rei excelso. Mais uma vez, Senhor nosso, te agradecemos, ó Pai, a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para prestarmos o culto de louvor e edificação ao Teu nome, meu Pai. Fala em nossos corações, prepara desejar, meu Pai, a palavra que será alçada, Senhor. Prepara o coração do Teu povo, Senhor, para aquilo que será expressado no decorrer dessa noite. Pai Santo, tudo isso nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Antes de cantarmos o último cântico, irmãos, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Amém. A verdadeira paz é só através de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 30 do cantor cristão, Noite de Paz. Todos
Vamos orar agora, convidar o Fernando. Oremos, irmãos. Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é a luz do mundo, é a luz que brilha sobre as trevas, é a luz que nos clareia, ó Pai. É graças ao Senhor, como diz o salmista, graças à tua luz nós vemos a luz. Nós te agradecemos, ó Pai. Não somos dignos, não somos merecedores, nada do que nós fazemos poderá retribuir aquilo que o Senhor fez por nós. Mas aqui estamos, mais uma vez reunidos, como um corpo, como uma família, prestando um culto, e que nós possamos estar aqui com este intuito, e que seja agradável ao Senhor. Prestar um culto racional, agradável ao Senhor. Ajude-nos, ó Pai, e nos abençoe, continue nos ajudando. É o que pedimos, rogamos, no nome de Jesus. Amém. Os amados poderão sentar-vos. As crianças de 2 a 6 anos vão sair com a tia Gi, tá? Convido o pastor a chegar na frente. Deus abençoe, irmão. Eu saúdo a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos que não estavam aqui pela manhã, domingo que vem nós teremos apenas o culto da manhã. Nós teremos um culto em que será nos moldes da noite, né? Mas nós faremos de manhã. Uma vez que na Ebenezer o padrão é o Natal nós estarmos com a família e o Ano Novo estarmos aqui na igreja. Então até para que as pessoas possam receber seus parentes, possam fazer talvez o jantar e coisa desse tipo. E essa noite, não diferente da maioria dos anos, eu quero falar do primeiro Natal. Se por Natal nós queremos dizer nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, embora sabemos que a data não confere, mas vamos entender a palavra como nascimento, o dia natalício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você abra em Lucas, capítulo 1, e nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre o tema, o primeiro Natal. Milhares de anos se passaram. Você deixa a sua Bíblia aí aberta em Lucas, capítulo 1 mesmo. Nós vamos estar vendo 1 e 2. Esperar o Roberto chegar com a água. Obrigado, Roberto. Lucas é o capítulo 1 e 2. Milhares de anos se passaram e eis nós aqui. Após o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja ela criou alguns meios para que nós pudéssemos lembrar de tal data. Nem sempre foi assim, mas se nós voltarmos na origem, o que aconteceu nessa data tão extraordinária, essa data em que o Senhor nos visitou e nós chegamos até hoje e talvez a nossa geração ainda consiga pegar um pouquinho do que é o que seria o verdadeiro Natal ou o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque através dos anos isso veio sendo diluído,
E haja vista que perdeu muito sentido. Você encontra, se você pesquisar o termo Natal e quiser comprar um livro sobre Natal, você vai encontrar coisas estranhíssimas que eu não posso nem falar aqui, de tão sujo, mas sujo que é mesmo, né? E ao ponto em que a humanidade desvinculou o Natal do cristianismo e vinculou apenas a uma festa. E eu não posso chamar nem de festa pagã, apenas de festa. E nós dizemos que há um espírito natalino, embora hoje não se fala muito. Na minha época se falava mais. E eu, quando criança, eu tinha a impressão que o espírito natalino era aquele sentimento gostoso que nós temos no Natal, quando nós vemos as luzes, quando nós vemos os enfeites, e na expectativa de que o Papai Noel desse alguma coisa. Como eu venho de uma família pobre, eu escrevia para o Silvio Santos na expectativa de ganhar uma bicicleta. Ela nunca chegou, né? Lá no rádio falava, peça para o Papai Noel, né? E mandava lá para o Silvio Santos. Mas a própria expectativa era boa. Íamos buscar presente do caminhão da prefeitura, ganhávamos um papelzinho, enfrentava uma fila, ganhava aquelas bolas que eu não podia usar em casa, que minha mãe tinha roseira, mas eu não aguentava, eu usava. O primeiro toque na roseira, ela estourava, né? Ela era fininha. Mas eram lembranças boas. E talvez durante anos eu pensava, esse é o espírito do Natal. E os amigos vinham em casa e minha mãe fazia uma mesona e traziam eles bebida alcoólica junto com o meu irmão, e eles bebiam, festejavam, e eu brincava com os meus amigos, e aquilo era o Natal, e eu não via a hora de chegar o próximo Natal. Bom, nós demos o nome de Natal a algo que nós fazemos e gostamos. Certo ou errado, é isso que nós fazemos, que foi feito na minha vida. Em nenhum momento havia na minha família, a não ser algumas vezes que minha mãe intervia tudo e falava, vamos orar pela comida. Mas não havia essa ligação da comida, a bebida, o festejar com o Natal. Nós gostávamos de montar a árvore, se enfiava os pauzinhos lá, né? E ela ficava montada, só que nós tínhamos só uma e elas foram gastando e perdendo alguns pauzinhos. Mas era aquilo que tínhamos. Então se pergunta para mim, pessoalmente, o espírito de Natal, de quando eu entendia ser espírito de Natal, basicamente seria isso, se eu for lembrar o que eu entendia por isso. Agora, se o mundo pudesse entrar no espírito de Natal, todos os nossos problemas estariam resolvidos, porque de repente todo mundo fica bonzinho, dá presente para os outros. E no Natal, a história de que há alguns milagres, alguns creem nisso. Para alguns, o espírito natalino é a busca por coisas materiais. Como assim? Para a indústria de bebida alcoólica, o espírito de Natal vem em garrafa e em milhões de garrafas. Esse é o espírito natalino, porque vai vender muito, né? Eu escutei certa vez um comercial, Natal é cristão. Eu entendi cristão e não era cristal, né? Era propaganda de cerveja. Eu falei, poxa, eles estão falando certo. E não era. E agora, para muitos, acha que o espírito de Natal é dar e receber. Então esse é o espírito de Natal, eu devo dar e devo receber. Para algumas pessoas, o espírito de Natal é a alegria e a felicidade encontrada nas festas de Natal, e eu penso que eu me encaixo nisso. Para outras pessoas, o espírito de Natal é algo triste. Por quê?
Porque para muitos que são pobres, o dia de Natal é um dia amargo, porque ela vê as outras crianças ganhando e elas não ganham, né? Também passei por isso. No dia após, o day after, o Natal, chegar na rua com o meu brinquedo e ver a molecada com os outros brinquedos, o resto o pecado faz a parte dele, né? Você sempre quer ter melhor, né? Olhava eles lá, com a tão sonhada bicicleta e eu com o carrinho de plástico. E a nossa natureza, ao invés de olhar para todas as árvores que Deus nos deu, sempre olhamos para a árvore que nós não temos. Essa é a nossa natureza. E para muitos, essa é a lembrança de tristeza. Agora, para nós, qual é o espírito de Natal? Nós temos a ceia de Natal, que para alguns é carta branca para glutonaria, para comer à vontade, para beber à vontade. Estamos no Natal. E não há problema na ceia se você estiver sozinho. Você encontra hoje propaganda dizendo que ceias pode ser para uma só pessoa. Ou você pode encontrar 4 dicas de como fazer ceia para uma só pessoa. Foi perdendo tanto o conceito que, olha, você pode ser feliz sozinho, você pode ter a sua festa sozinho. Então, foi se tornando confuso o que é o Natal. E agora, por trás disso, também há o consumo. Se você talvez acompanhou as notícias, a Google soltou a lista dos mais procurados do Natal. Em primeiro lugar está o smartphone. Por que será, né? Todo mundo quer dar celular de presente. Em segundo, o ar-condicionado. Todo mundo sabe por quê, já se responde, né? Mas é o consumo que está em alta. Chegou o Natal, vamos consumir. Mas o que acabou acontecendo é que o Natal acabou direcionando a humanidade para várias direções. E você escolhe uma em que você se adapta. Qual que é a melhor? É o tradicionalismo, são as festas, são os presentes. E aí nós então chegamos a uma pergunta: o que seria o verdadeiro espírito de Natal? Como que eu deveria estar preparado o meu coração, as minhas emoções? Todas essas coisas que nós falamos e algumas outras, nós poderíamos afirmar que todas elas estão erradas. Algumas são boas, outras são ruins, mas todas estão erradas. Acontece que, ao contemplar o verdadeiro sentido, o espírito de Natal, nenhuma delas atinge a realidade que nós encontramos nas Escrituras. Então nós poderíamos dar outro nome ou sermos honestos para dizer que aquilo que nós hoje chamamos de Natal não é a realidade bíblica. Então, emprestamos o nome Natal para uma festa entre família. Longe de mim generalizar, assim, há muitas pessoas que sabem o que estão fazendo, têm consciência do que estão fazendo, mas a humanidade, ao pegar este nome, este conceito, foi deturpado. Então, hoje é melhor, quando alguém falar, você comemora o Natal, você responder, defina Natal para mim. Defina. Porque muitos caminhos foram criados, muitas direções. E como então eu quero saber e lançar a pergunta às Escrituras, o que seria o verdadeiro Natal? Ou vamos falar do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós temos que perguntar para aqueles que estavam lá, no momento em que Cristo Jesus nasceu. Então, eles tinham algo para comemorar. O que eles tinham para comemorar? O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Natal, nós entendemos por Natal cristão,
a comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, então vamos perguntar para quem estava lá quando houve o primeiro Natal ou quando Jesus Cristo nasceu. Por isso eu te convidei você a abrir em Lucas, mas não antes sem orar. Deus, estamos falando de um assunto que é sempre sério, sobre a vida do seu filho, sobre a vinda do seu filho também. Ó Deus, nos ajude a meditar nesses pequenos momentos sobre a sua verdade. Não aquilo que é a minha verdade, não aquilo que eu acho que é certo, não a minha opinião, mas a sua palavra. Nos ajude com temor e tremor, ó Deus, diante da sua palavra, diante daquele a qual nós haveremos de prestar contas um dia. Obrigado, papai, te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. A primeira pessoa que eu quero questionar e ver a atitude dela diante do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é Isabel. Uma mulher muito especial nas Escrituras, prima de Maria, que tinha no seu ventre ninguém mais nem menos do que o próprio João Batista. Foi escolhida pelo próprio Deus ali, o anjo avisando a Zacarias, já eram idosos, não podiam ter filhos. O anjo diz a Zacarias: olha, a sua oração foi ouvida. De imediato nós já aprendemos algumas coisas ali, que às vezes Deus pode tardar, mas responder. E quando Ele responde é dentro de um propósito e projeto dEle. E que as nossas limitações não é problema. Se Deus pedisse para você escolher alguém na terra para que nascesse o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo e chamasse você, eu tenho um trabalho para você, vai lá na terra e encontra alguém que eu preciso mandar. João Batista, o precursor, ele vai nascer, encontra alguém lá. Você dificilmente pegaria um casal de idosos em que tem problema para ter filhos. Você ia procurar alguém saudável, com perspectiva de vida, não é isso? Alguém que pudesse dar algo. E não sei, cada um escolheria de um jeito, mas Deus tem os seus meios. E Ele fala: vai ser Isabel. Agora, Maria, ela foi ficar com Isabel. Maria, ela seria a mãe do Messias. E quando ela chega, ela vai contar a novidade. E o que acontece, nós vimos a partir do verso 41 de Lucas. Vamos começar no 39. Naquele dia, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa. Vou começar de novo. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora, qual foi a resposta de Isabel à chegada, ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ao conhecimento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Ela o chama de Senhor. Mas simplesmente nós vimos louvor. Simplesmente nós olhamos uma atitude de adoração.
O verso 41 diz que ela foi possuída do Espírito Santo. E no verso 42 exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito seja o fruto do vosso ventre, bendito seja este que vai nascer. Então, primeiramente, qual é a reação de Isabel perante ao Natal, ou o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual foi o espírito dela nesse momento? Bendita, bendito. Assim que ela recebeu a notícia, ela começa a bendizer. A primeira resposta, então, que temos em relação ao Natal é você bendizer, é se alegrar. A primeira resposta nós já temos aqui do espírito natalino. A consideração da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas e se nós perguntássemos para o marido dela, para Zacarias? Vamos para a próxima pessoa, importante também. No versículo 67 do capítulo 1, aí no capítulo 1, você encontra Zacarias. Nós já falamos sobre ele, um sacerdote que seria pai de João Batista, ele é marido de Isabel. Qual é a resposta dele a esse tremendo evento? Olha o que você lê no versos 67 e 68. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque fez o quê? Visitou e redimiu o seu povo. Novamente, resposta de quem? Do próprio Espírito Santo. Então, se estamos falando de igreja, estamos falando de pessoas com o Espírito Santo. Qual é a resposta do Espírito Santo? Bendito seja o Senhor. Por que ele é bendito? Porque nos visitou e redimiu o seu povo. Então já começa a formular a minha atitude diante do Natal, da informação do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma atitude de bendizer e reconhecer que Ele veio para redimir o seu povo. A nós que somos pecadores. Agora, a sua resposta é idêntica da esposa. Ele bendiz a Deus, ele louva a Deus. E os anjos? Capítulo 2. Aqui está a resposta dos anjos a esse tremendo evento, a partir do verso 8. Nós conhecemos a história, os pastores estão no campo, o anjo vem falar com ele, e vai aparecer aqui uma milícia celestial. Lucas 2, do verso 8 ao 14, você lê assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Esse é um ponto que nós entendemos que o Natal não é 25, porque lá em dezembro eles não estariam pastoreando, seria impossível. Mas eles estavam na vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É óbvio, né? Imagina, não havia luz artificial na época como nós temos hoje. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Pergunta: qual a resposta dos anjos diante dessa notícia, ao informarem essa notícia? Qual foi a postura deles?
E quando chegou essa milícia celestial, o que eles fizeram? Feliz Natal um para o outro, Feliz Natal, foi isso. Trocaram presente, já que é uma milícia, vamos dar presente um para os outros. Você vai perceber que essas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Qual a resposta da hoste angelical? A resposta foi glorificar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, igual a Isaías, igual a Isabel. E nós começamos a perceber o espírito de Natal. É isso que nós fazemos no Natal, paramos tudo e vamos glorificar a Deus pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso? A palavra vem e nos desafia. E a reação dos pastores, então? Vamos ver qual foi a reação dos pastores diante de tal notícia. Eles vieram, a Maria, José, eles viram o bebê. No capítulo 2, o verso 20, eles estão voltaram então os pastores fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto e que lhe fora anunciado. O que foi anunciado para eles? O Salvador nasceu. O que eles tiveram conhecimento? Nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eles se comportaram diante do primeiro Natal? Percebe o espírito de Natal? Então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo. Não voltaram e foram convidar os anjos para fazer uma grande festa. Mas eles glorificaram a Deus, e nós começamos a entender isso. Opa, o principal, existe uma notícia. Essas pessoas, a maioria movida pelo Espírito Santo, e o que brota do coração delas é louvor a Deus. E a coisa continua, mesmo aqui já após o nascimento, quando nós chegamos um pouco mais para frente, algum tempo se passa, e nós encontramos mais 2 indivíduos que vão fazer a mesma coisa, Simeão e Ana. Olha o verso 35 do capítulo 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo está sobre ele. Você percebe quantas vezes nós estamos falando a palavra Espírito Santo aqui? Pessoas sendo movidas pelo Espírito Santo. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e fez o quê? Louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram o quê? A tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Luz que foi rejeitada, como falamos hoje pela manhã, de pessoas que têm medo do escuro e pessoas que têm medo da luz, têm medo do claro, porque a luz vem e mostra as obras das trevas, mas ele viria, essa luz viria e veio. E por mais que a humanidade possa encher o planeta de luz para tentar representar essa verdadeira luz, nunca vai conseguir e nunca vai substituir essa verdadeira luz. Ele veio. No versículo 28 você leu que ele toma Jesus nos braços e ele faz o quê?
Cuti, 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 que bebê lindo. Não. Ele louva a Deus. O processo continua, é igual. Então, a reação dessas pessoas diante do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo estão sendo todas iguais, todas replicadas. Quando elas estão diante do nascimento do Senhor Jesus Cristo, todas elas estão louvando, adorando, bendizendo o nosso Deus. Então, qual é o espírito natalino? Qual é o espírito de Natal? Movido pelo Espírito, ele bendiz a Deus. Há um padrão, há um padrão. A morte está chegando para ele. E ele tem o privilégio de ver em vida a salvação do nosso Deus. E Ana? Nós vimos Simeão e a Ana. No versículo 36, uma profetisa viúva, que noite e dia estava no templo, jejuando e orando. Estamos estudando o livro de Atos. Vemos o período que isso é transição. Lucas 2, 36 ao 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, ou Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. O verso 38. E chegando naquela hora, o que ela fazia? Dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Duas coisas nós vemos aqui. Qual a reação dela diante do Natal? Que por Natal entendemos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o espírito aqui natalino? O verso 38 é um espírito de agradecer a Deus. E ela falava do Senhor Jesus Cristo. Então, quando chega esse tempo, nós temos oportunidade de agradecer a Deus por enviar o seu Filho, engrandecer o seu nome e falar do seu Filho. Ela poderia falar dela mesma, ela poderia falar: eu tive a oportunidade. Mas ela falava do Filho, falava a todos que esperavam a redenção. Da mesma forma, é uma palavra-chave: agradecimento, adoração, louvor. Louvor a Deus, agradecer a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus. O comportamento dessas pessoas são iguais. As pessoas envolvidas na época do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é óbvia. Então nós entendemos o espírito natalino. E aí nós fazemos uma análise de quanto nós estamos próximo disso, quanto você está próximo disso. Então, em uma palavra, você pode resumir o espírito natalino: adoração, 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 foco em Deus. Agradecimento, agradecimento, foco em Deus. Nós sabemos, sim, é maravilhoso nós estarmos em meio aos familiares, aos amigos, à comida, aos presentes, ao amor que muitas vezes brota desses momentos. Mas esse não é o foco de nenhum desses indivíduos que nós vimos aqui. O foco deles sempre é adoração, adoração, louvor, bendizer. E vamos aproveitar nosso tempo e falar um pouquinho mais. E os magos? Você se lembra dos magos? Quando eles apareceram, não está aí, está em Mateus 2. O verso 2, Mateus 2, o que eles falam?
e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para, adivinha o quê? Adorá-lo. Qual a reação dos magos diante do nascimento? Mateus 2:2. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela do oriente e viemos para adorá-lo. Então, cada personagem que nós vimos, ou cada personagem que você vê em qualquer presépio, não é apenas um enfeite. Tiveram uma resposta. Essa resposta é adoração a Deus, que se rebaixou para vir e salvar a humanidade. Estava ali diante dos olhos deles. Essa é a resposta comum de todos. Cada pessoa envolvida aqui, você vê que há um padrão, a mesma resposta. Então, se o Natal é o momento para alguma coisa, se você quer dizer que ele é em dezembro e que você quer pegar esse mês e aproveitar para comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é o melhor momento que você tem para adorá-lo. É um momento de adoração, de exaltação. E não deturpá-lo. É um momento de adoração. Agora, se adoração é uma atitude do coração, nós estamos vendo pela manhã o que é amar o nosso Senhor, seu Deus. Um dia em que você agradece, podemos chamar um dia de ação de graça, porque o seu coração está agradecido pela pessoa e obra de Deus em enviar o seu Filho. Isso nos leva a louvor, a adoração. E a questão é que quando nós tratamos desse assunto, você poderia fazer isso a qualquer época do ano. Você tem essa liberdade de janeiro a janeiro ter um coração grato por aquilo que Deus fez. Mas vamos terminar falando de Maria, porque a mãe do nosso Senhor, a pessoa mais próxima do nascimento, aquela que deu à luz, aquela que teve intimidade com Ele, nenhuma pessoa conheceu da forma como ela conheceu. Qual é a resposta dela? Se você está em Lucas, olhe o capítulo 1, o verso 46. Lucas 1, 46. Então disse Maria, o que ela disse? A minha alma engrandece ao Senhor. Qual a reação dela diante de tal evento, de tal grandioso evento? Mas vamos ver, até os 55, o que brotou no coração dela, esse hino. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, igualzinho nós, né? O que deveríamos ser. Meu Salvador, olha só, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humanidade, na humildade da sua serva. Eu estou com dificuldade de ler hoje. Desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da misericórdia,
a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ela está engrandecendo a Deus, está louvando a Deus, está se alegrando por isso, e ao mesmo tempo ela está relatando o que exatamente estava acontecendo ali. Ou seja, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus em enviar o Salvador. E nós vamos aprendendo qual deveria ser a nossa atitude. Ela nos dá o mais magnífico salmo de adoração do Novo Testamento. É um louvor magnífico a Deus. Agora, ela sabia que seria a mãe do Filho de Deus, ela sabia disso. Mas nós percebemos no seu louvor que é muito além de apenas dizer que ela vai ser mãe. Ela está muito mais alegre do que isso. O verso 47, ela fala: o meu espírito se alegrou em Deus, e ela usa o termo meu Salvador. Já aprendemos o que é misericórdia de Deus. É Ele retendo aquilo que nós merecemos. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Então Maria também precisava de um Salvador. Ela contava com a misericórdia de Deus. Ela contava com a graça de Deus. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ela contemplou a graça bendita, a justiça bendita. Ela sabia que seu nome seria Jesus, que significa Salvador, que ele iria ser grande, verso 32, chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe daria o trono de seu pai Davi, e ele reinaria sobre a casa de Jacó para sempre, sempre, porque o seu reino não teria fim. Ela sabia tudo isso, que seria o Rei eterno, com um reino eterno, o Deus em carne humana. Porque também seu nome era Emanuel, que significa Deus conosco. Sabia que Jesus salvaria o seu povo dos pecados. Ela sabia que estava dando a luz ao Filho de Deus. E quando ela encontra com Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E quando ela fala no verso 43, porque me foi concedido que a mãe do meu Senhor venha até a mim, o que ela fez? Ela confirmou que Maria daria luz ao Senhor, que daria luz ou o nascimento ao Senhor. Em relação a tudo isso, seu coração fez o quê? Transbordou de louvor. Amados, é interessante que em dias que comemoramos o Natal, o Senhor Jesus Cristo pode ficar bem distante de tudo isso. Pode ser uma festa que perca o sentido de ser. Nós, da nossa família, nós estamos tentando restaurar, lá em Jundiaí, em Vinhedo, fizemos, e pegamos a Bíblia e fazemos um culto em casa. Já que vamos fazer, vamos tentar dar sentido a isso. Entende? Vamos lembrar aquilo que Ele fez. O Salvador veio. Caso contrário, é só um amontoado de pessoas comendo e bebendo, e damos o nome disso de, ao contrário de festa, de encontro, damos o nome de Natal. Não vemos adoração verdadeira. A primeira coisa que nós notamos aqui é atitude, 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 atitude. E qual atitude? Adoração, adoração, adoração. E é uma verdadeira adoração que vem do coração. Acontece que nós podemos usar o nome de Natal, podemos usar até algumas figuras do Senhor Jesus Cristo, mas Isaías 29, 13, já bem conhecido, o Senhor disse:
visto que esse povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor, e Jesus vai usar isso lá na frente, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinam, ou que maquinalmente aprendeu, né? A verdadeira adoração, ela brota em conhecer a Deus, conhecer o seu projeto salvífico, conhecer aquilo que Ele veio fazer por nós. É Ele. A verdadeira fonte de adoração começa no interior, em Deus trabalhando em nossas vidas. A maioria de nós reagimos dessa forma. É uma atitude habitual a sua adoração. A sua adoração, ela precisa de algo mais, precisa de a igreja em si, precisa de um louvor por trás disso, precisa de algo fora do comum, para que você possa adorar a Deus, exaltá-lo, engrandecê-lo. Ou, quando você tem o conhecimento daquilo que Ele fez, às vezes abrir as Escrituras e ser surpreendido pela alegria. Agradecer a Deus. Por isso que Paulo fala, em tudo dai graças. Não é para você lembrar desse versículo e falar, Deus mandou dar graça em tudo. Não. É uma vida em que você tem o coração grato, não somente de domingo, não somente no Natal, mas quando você lembra de textos como esse, aquilo que Deus fez para nós. Paulo, em Filipenses 1:20, ele fala, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É sempre, na vida, na morte, o meu objetivo é que Cristo seja engrandecido. E no Natal também, muito mais no Natal, é uma vida de adoração. Se a sua adoração acontece só no domingo, provavelmente não é adoração. Se isso acontece só no Natal, certamente não é adoração. Se isso acontece o tempo todo, pode ser que realmente você entendeu a obra de Deus em te salvar. O que pode impedir isso? O orgulho. Estamos cheios de nós mesmos. Qual foi a reação de Maria? A sua serva, humilde. A adoração de um coração de Maria, ela está aqui, ela está dizendo, não sou ninguém, sou humilde. O versículo 48, ela fala assim, porque ele olhou para a condição humilde de sua serva. Isto foi o que ela guardou no seu coração. Agora, se fôssemos nós que estivéssemos envolvidos com isso, se Deus chegasse e falasse, olha, você vai dar a luz ao meu filho, ou chegasse e falasse, olha, você vai ser o marido daquela que dará a luz, qual será que seria a nossa reação? Em humildade? Ou talvez você pensaria, olha, eu sempre soube que eu tive algum diferencial. Por qual razão será que Deus me escolheu? Ou talvez eu não tinha ideia de que eu era tão bom. Mas ela olha a sua condição de humildade. Ela é serva. E aqui mesmo em Lucas, lá na frente, Jesus Cristo vai dizer em Lucas 14:11, aquele que se humilha será exaltada. Se Maria foi exaltada, foi porque antes ela foi humilde. Qual é a nossa ação diante do Natal, diante dessa palavra que significa o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Que nós possamos dizer como salmista, Salmos 34:1, bendirei ao Senhor
todo o tempo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. Saia daqui hoje, não precisa esperar o dia do Natal, não. Salmos 34:1. Todos adoraram o que conheciam, todos tinham uma razão para adorar. Você conhece a Cristo? Se conhece, você tem uma razão para adorá-lo, para engrandecê-lo. Você conhece, você sabe quem é esse bebê que cresceu e nasceu para morrer, como já pregamos sobre isso? Se você não conhece, é um ótimo momento para conhecê-lo, para se humilhar e pedir para que ele o salve. Foi para isso que ele veio. Foi exatamente para esse fim, para salvar-nos e para morrer por nós. Ele nasceu, ele veio, teve uma vida exemplar. Como falamos pela manhã, é o único que não se prostrou ante Satanás. O único. Morreu por nós, está vivo, glorioso. Se você não o conhece, quem saiba, nesse Natal, em que todos comemoram, ou todos fazem as suas festas, mas se nós encontramos o verdadeiro sentido de Natal, e você quer comemorar verdadeiramente o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como todas essas pessoas que nós vimos aqui, quem sabe seja o dia em que, ao contemplar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, você possa nascer. É um tempo propício. Vamos orar essa noite, agradecer a Deus. Pai, obrigado pela sua palavra. Ó Pai, quando nós olhamos e vemos tão grande salvação, a reação de cada pessoa que nós vimos aqui, ó Deus, foi contemplar a grandeza daquilo que o Senhor estava fazendo e fez, e adorá-lo, e louvá-lo, e bendizê-lo, engrandecê-lo, agradecer, ó Deus. Que essa possa ser a nossa reação. Quando falamos, vamos comemorar o Natal, poderia ser em qualquer parte do ano ou da história. Quando falamos, vamos agradecer a Deus pelo nascimento do seu Filho, que nós possamos ter atitudes como essa, ensinada e praticada pelo seu próprio Espírito Santo. Te agradecemos essa noite, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto sempre e sempre.